e a ressurreição são totalmente incorretas. Se entendermos como ressurreição a sobrevivência do espírito depois da morte do corpo, isso sim está correto. Que depois da morte o ser continue vivendo não tem nada de extraordinário. A sobrevivência do espírito não começou com Jesus, pois sempre aconteceu, já que é uma lei universal de que já falamos amplamente. Mas todas aquelas crenças que dizem que para que o espírito viva tem de estar necessariamente ligado a um corpo e concretamente ao mesmo corpo que ocupou durante a vida física não estão certas. Há ramos de algumas igrejas cristãs que julgam que a vida apenas é possível tendo um corpo físico. Quer dizer, que não admitem a vida do espírito depois da morte, desligada do corpo. Que opinião tem sobre isso? Não é verdade que quando o corpo morre, a alma permaneça indefinidamente num estado como que de sono até que volte a ocupar o mesmo corpo que deixou. Isto é uma das falsas crenças que existem sobre a ressurreição. Por acaso não é evidente que, a partir do momento em que se produz a morte física, o corpo começa um processo de decomposição até que chega um momento em que não resta nada dele? Como pode alguém acreditar que seja possível que chegue o dia em que, para se retornar ao mundo físico, se ocupe um corpo que já não existe há séculos? Por acaso não é mais fácil explicar o retorno dos espíritos falecidos à vida física através da reencarnação? Quer dizer que o espírito que ontem viveu na Terra volte hoje como a criança que vai nascer? Portanto, é falsa a crença que os mortos retornarão à vida física através de um processo mágico de recomposição de corpos que já desapareceram pelo processo de decomposição natural da matéria. Esses seres retornam continuamente à vida material, mas fazem isso através do nascimento de novas crianças, sem quebrar as leis da natureza. Tampouco é verdade que a alma ou espírito precise de um corpo para viver. As almas não ficam num estado de sono indefinido até voltarem a encarnar no mundo físico, mas sim, como já disse, continuam a sua vida e o seu processo evolutivo no mundo espiritual, desligados da matéria. Quando Jesus morreu e se diz que ressuscitou, não significa que o seu corpo voltou à vida, mas sim que o seu espírito continuou vivendo. Mas um cristão diria que, segundo os evangelhos, Jesus ressuscitou Lázaro e este continuou vivendo algum tempo com seu corpo. Não é essa uma prova da ressurreição da carne? Jesus não ressuscitou Lázaro, porque Lázaro, na realidade, não estava ainda morto. Na realidade, o que Jesus fez foi reanimá-lo. E isso, por outro lado, não deve parecer nada milagroso, já que hoje em dia, com as técnicas de reanimação cardíaca, os médicos conseguem ressuscitar pessoas consideradas clinicamente mortas. Não ouviram falar de casos excepcionais de pessoas que tenham sido dadas como mortas, depois de algumas horas num necrotério, despertam repentinamente e retornam à vida? É que a separação do corpo físico não se produz instantaneamente quando vem uma parada cardiorrespiratória. Do contrário, seria impossível a reanimação cardíaca. Requer um tempo, que é mais ou menos longo, segundo o apego do espírito à matéria ou a vitalidade do próprio corpo físico, quando se inicia o processo de separação, mas pode, pelo menos, durar 2 ou 3 dias e culmina com a ruptura definitiva do cordão de prata. Se Jesus pôde reanimar Lázaro com a potência da sua energia, foi simplesmente porque Lázaro ainda não tinha completado o processo de desencarne e pôde revertê-lo, como os médicos fazem atualmente. Mas não aconteceu com Jesus, que foram à sua tumba no 3º dia depois da sua morte e não conseguiram encontrar o seu corpo? No caso de Jesus, aconteceu que, quando o espírito soltou o último laço que o unia ao corpo, e devido à enorme frequência vibratória do seu corpo astral, ao desprender-se do corpo físico, provocou a sua desintegração imediata. Num processo que, sim, é extraordinário para vocês e que não acontece no seu caso. Daí não ter sido encontrado seu corpo na tumba. Este processo de desintegração deixou a sua estampa no lençol que envolvia o cadáver de Jesus. Porém,
Não ter encontrado o seu corpo na tumba não quer dizer que Jesus continuou vivendo com o corpo que teve em vida. Então o santo sudário e a imagem que foi encontrada nele são verdadeiros? Ora, sim. E por que as provas do carbono 14 não o datam quando testam? A única coisa que os direi a esse respeito é que há algo no processo de datação que dá como certo o que não é, e por isso as datas não batem certo. Mas isso é nos desviar do tema, porque seja ou não o santo sudário, o lençol que envolveu Jesus depois da sua morte física, é irrelevante para o que estamos tratando, assim como o fato de que o corpo se desintegrou ou se decompôs lentamente como fazem todos. Tudo isso é irrelevante em relação à mensagem espiritual, assim como a sua concepção, e se Maria era virgem ou não. Vocês ficaram pasmos com os fatos de parecerem extraordinários, mas que são irrelevantes do ponto de vista espiritual, e deixaram de prestar atenção ao que é realmente importante, que é a mensagem que Jesus transmitiu. E então, como que apareceu aos apóstolos, se é que realmente apareceu depois da morte? As aparições posteriores aos apóstolos ou outras pessoas com quem conviveu não ocorreram com o corpo que utilizou em vida, mas sim mostrou-se na forma de corpo astral, como aparece em muitos seres que faleceram, junto aos leitos de seus entes queridos para se despedir, estando seu corpo físico inerte no lugar onde morreram ou no caixão. E acontece que um corpo astral, sob certas circunstâncias especiais, pode condensar até tomar a aparência e quase a solidez de um corpo físico. E mais ainda, quando se trata de um espírito com a capacidade de Jesus, sendo isso bem conhecido por muitos investigadores dos fenômenos que chamam de paranormais. E tem algum sentido as afirmações proféticas do tipo: no final dos tempos os mortos ressuscitarão? Os espíritos dos seres já falecidos estão retornando continuamente ao mundo físico através da reencarnação. Ou seja, não vão esperar por uma suposta época chamada de final dos tempos para retornar. A reencarnação dos espíritos é um processo que está sempre ocorrendo enquanto houver uma humanidade vivendo num planeta físico. O que sim é verdade é que na atualidade e devido à explosão demográfica, estão encarnando simultaneamente uma maior quantidade de espíritos do que em outras épocas da história, coincidindo com o final de um ciclo, também para que esses espíritos tenham a oportunidade de encarnar num momento de grande importância evolutiva. É a única maneira de dar significado à frase: no final dos tempos, os mortos ressuscitarão. E sobre a crença no pecado original, quer dizer, aquilo de que, por terem pecado os supostos antepassados remotos da humanidade, Adão e Eva, os descendentes devem pagar as consequências dos seus atos? Vou responder a isso com um exemplo. Imagine que um indivíduo assalta um banco e, na fuga, perde o controle com o carro e morre. Perante a impossibilidade de julgá-lo, o juiz toma a decisão de que seja o filho do assaltante a pagar pelo delito do seu pai e que seja preso em vez do pai. Consideraria justo um juiz que tomasse essa decisão? Com certeza não. E não acredito que haja nenhum tribunal de um país civilizado que tome uma decisão assim. Se para a justiça humana parece uma aberração culpar um filho por algo feito pelo pai, porque acham que a justiça divina passa a ser pior do que a humana, no mundo espiritual, cada um deve responder pelos seus próprios atos, nunca pelos atos cometidos por outros. Portanto, a crença no pecado original ou em culpas herdadas dos antepassados é injusta e carece de qualquer fundamento. E de onde pode vir essa crença nos pecados herdados dos antepassados? O que sim acontece é que cada um deve responder pelas suas próprias ações, e estas podem vir de vidas passadas, de modo que pode acontecer que alguns dos nossos antepassados tenham sido, na realidade, nós mesmos vivendo uma encarnação anterior. Este é o único sentido correto para se poder interpretar uma crença semelhante, e só é compreensível se aceitarmos a existência da reencarnação. Também disse que a crença que a sexualidade é algo pecaminoso e que aquele que se abstém das relações sexuais é mais puro e elevado que os outros não é certa.
Sim, e ainda gostaria de saber de onde tiraram essa afirmação, que tem servido para impor o voto de castidade aos religiosos, sejam eles sacerdotes, freiras ou frades. Suponho que se baseie no exemplo que Jesus deu. Vocês não conhecem a vida íntima de Jesus para afirmar que não teve relações sexuais. Jesus jamais disse publicamente que abster-se de relações sexuais era aproximar-se de Deus, ou ser mais puro. Se ainda fosse e todos os humanos tomassem a decisão de se absterem de relações sexuais a vida inteira, no prazo de 120 anos, a vida humana teria se extinguido da Terra. Não parece que isso entra em contradição como o crescei e multiplicai-vos? Digam-me se vocês têm conhecimento de outra forma de multiplicação que não seja através da relação sexual. Porque em épocas passadas não se podiam se usar da fecundação in vitro. Devo entender das suas palavras que a relação sexual deve ter sempre como motivo a procriação? Não, homem. Já falamos disso amplamente. A relação sexual para o espírito avançado é uma manifestação de amor íntimo. Outra coisa muito diferente é quando, para satisfazer os desejos sexuais, se cometem abusos de todo tipo e se ofende o livre-arbítrio das pessoas, sobretudo das mais indefesas, como mulheres e crianças que são destinadas ao comércio do sexo. Falo da prostituição e da pedofilia. Ou se manipula e engana de 1000 maneiras para obter sexo dizendo que se ama, quando na realidade é mentira. Algo que acontece muito frequentemente no seu mundo. Tudo isso foi denunciado por Jesus. Leve em conta que, na época de Jesus, a mulher era considerada pouco mais que uma escrava do homem em todos os aspectos, incluindo o sexual, e não tinha praticamente nenhum direito. Os homens podiam fazer o que quisessem sem que ninguém lhes dissesse nada. E a mulher tinha que suportar os abusos do homem com a bênção da religião, como, por exemplo, quando se repudiavam as mulheres, condenando-as à prostituição por não terem outra forma de sobreviver. Jesus lutou muito para defender os direitos da mulher, para que deixasse de ser considerada uma escrava sexual e também para censurar aqueles que as acusavam, fazendo-lhes ver que eram eles os responsáveis pela sua lamentável situação. Mas a igreja transformou tudo isso num argumento contra a sexualidade. A igreja usou como bandeira essa relação entre a pureza e a castidade, como o exemplo da Virgem Maria, a mãe de Jesus. Se deixarmos de lado o tema da concepção de Jesus, Maria, como a maioria das mulheres, foi virgem apenas até que começou a ter relações sexuais com seu parceiro, José, fruto das quais teve vários filhos e filhas, que são os irmãos de Jesus. E o que é mais notório é que isto está escrito nos evangelhos que os cristãos dizem seguir, cujos autores não viram nenhum problema em que Jesus, como a maioria dos seres humanos, tivesse irmãos, e não se deram ao incômodo de ocultar, como a igreja tenta fazer atualmente. Que Maria teve mais filhos e que estes tinham nome e apelido está refletido em diversos versículos dos evangelhos. Marcos, capítulo